vamos agora para o nosso encontro número 12, as questões de 153 a 187. Vamos rezar primeiro. Vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos na parte do creio que fala da igreja. 153. Por que a igreja é o povo de Deus? A igreja é o povo de Deus porque aprouve a ele santificar e salvar os homens não de modo isolado, mas constituindo-os num só povo reunido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O nosso Deus, ele sempre foi um Deus que separou um povo para ele, né? Desde lá do Antigo Testamento tinha o povo, né, selecionado, os hebreus, né, na qual eles prestavam culto para Deus, e Deus agia no meio deles, falava para eles. Então veio Jesus Cristo, instaurou a Igreja Católica, e é diferente, mas não é, porque continua havendo um povo de Deus. Porém, esse povo agora não é um povo fechado, né? Não é como os hebreus, que é uma nação, né? E somente aqueles que nascem dentro daquela nação é que fazem parte desse povo, né? A igreja ela é aberta a todos, né? Na verdade, é missão da igreja se expandir, evangelizar a todos os povos, não é? Mas para que esses outros povos venham e façam parte desse povo de Deus, dessa família de Deus, né? Desse grupo de pessoas separadas, não é, da qual Deus ele vai agir também, não é, porque unindo, entrando na igreja, você se une a Cristo e você tem acesso aos méritos de Cristo, né? E só quem se une a Cristo é que tem acesso a esses méritos, pelo menos de forma ordinária, não é? Por isso essa necessidade de levar o evangelho a todos os povos, de espalhar a boa nova, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso a isso e façam essa opção de poder entrar, fazer parte, abraçar a realidade do reino e fazer parte desse povo agora, né? O povo do Novo Testamento. E isso aqui, só um pontinho assim, combate aquela ideia errada também de que você precisa viver a sua relação de fé só você e Deus, sem precisar, né, fazer parte de algo. Isso contradiz a própria vontade de Deus, né? Porque Deus sempre agiu assim, como uma grande família de Deus, que nós somos convidados a participar, né? Ele, lógico que a salvação é individual, que a nossa relação pessoal com Deus é individual, mas Eu ela se devo ter dá, uma né? relação Devo pessoal. ter, mas isso se dá por meio da igreja, na igreja também, né? A partir do momento que eu faço parte da igreja, porque ele quis assim, né? Fala no 153, né? Aprove a ele fazer desse modo. Ou Então, seja, ele escolheu fazer dessa forma. Ele poderia ter escolhido de qualquer forma, mas ele escolheu dessa forma. A gente acata e a gente segue. exatamente. 154. Quais são as características do povo de Deus? Essa aqui, gente, é bem autoexplicativa, né? A gente vai só ler mesmo. Até porque se fosse falar de cada um desses negócios Daria um aqui, encontro inteiro. Esse povo de que nos tornamos membros mediante a fé em Cristo e o batismo tem por origem Deus Pai, por chefe Jesus Cristo, por condição a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, por lei o mandamento novo do amor, por missão ser o sal da terra e a luz do mundo, por meta o reino de Deus já iniciado nesta terra. 155. Em que sentido o povo de Deus participa das três funções de Cristo, sacerdote, profeta e rei? O povo de Deus participa do seu ofício sacerdotal porquanto os batizados são consagrados pelo Espírito Santo para oferecer sacrifícios espirituais. Participa do seu ofício profético porque, com o sentido sobrenatural da fé, adere indefectivelmente a ela, a aprofunda e a testemunha.
participa do seu ofício régio com o serviço, imitando Jesus Cristo, que, Rei do Universo, se fez servo de todos, sobretudo dos pobres e sofredores. Vamos Bom, lá, tem 3 partes aí. quem é o sacerdote? É aquele que oferece o sacrifício. Né? Desde o Antigo Testamento, o sacerdote era aquele que ia lá e imolava, oferecia o sangue no altar. Assim também no Novo Testamento, o sacerdote, ou seja, o padre, o bispo, é aquele que celebra a Eucaristia, ou seja, oferece o sacrifício de Jesus Cristo ao Pai. Não é? E nós, como batizados, participamos desse sacerdócio, De né? Cristo, né? Não de forma ministerial, né? Mas nós temos uma participação. E como que a gente participa? Oferecendo os nossos próprios sofrimentos, os nossos sacrifícios, as nossas dificuldades, né? As nossas dores, as nossas lutas, colocando tudo isso em oração, colocando tudo isso na patena, não é? Lá da Eucaristia, quando o padre levanta, quando ele oferece também a nossa vida, não é? E nós participamos então desse ministério sacerdotal de Cristo, não é? Unido a Ele assim, não é? Oferecendo o nosso sacrifício. A questão do profeta, quem é o profeta? É aquele que anuncia, não é? É aquele que leva a palavra de Deus. Então, nós participamos disso primeiramente abraçando a fé, vivendo e depois testemunhando ela, testemunhando com as nossas palavras, testemunhando é, com a nossa vida, com a nossa caridade, com a nossa compaixão, não é? Testemunhando com o nosso amor, não é? Com a nossa forma de ser família, com a nossa forma de ser igreja, de ser comunidade, enfim. Nós anunciamos, primeiramente, abraçamos vivendo e depois anunciamos. E a gente participa também da questão do reinado de Cristo, né? O rei, quem é o rei? Aos moldes de Cristo, né? É aquele que serve. Não é? O rei é sempre aquele que serve, né? Então nós também vamos participar desse reinado servindo aos irmãos, servindo à igreja, mas servindo principalmente aqueles que mais têm necessidade do serviço. Os pobres, né? Aqueles que estão, né, na margem da sociedade, aqueles que estão sofrendo com alguma doença, não é, física, espiritual, psíquica, enfim, não é? Se colocando a serviço, consumindo o nosso tempo, né? O nosso tempo de descanso, o nosso tempo o nosso tempo, né? O nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso vigor, não é? Entregando isso, né, a serviço dos irmãos. Fazendo isso também, eu participo desse reinado de Cristo. 156. De que modo a Igreja é corpo de Cristo? Por meio do Espírito. Cristo, morto e ressuscitado, une a si intimamente os seus fiéis. Desse modo, os que creem em Cristo, como íntimos dele, sobretudo na Eucaristia, estão unidos entre si na caridade, formando um só corpo, a Igreja, cuja unidade se realiza na diversidade de membros e de funções. É quase que isso que a gente falou aqui em cima, né? Pelo batismo, todos nós nos unimos a Cristo, né? E o Espírito é essa graça que emana de Cristo e atinge todos os seus membros, né? E os membros de Cristo, nós que fazemos parte da igreja, somos que os braços, as pernas, os olhos, não é esse agir de Cristo no mundo, né? Ele age através dos seus filhos, dos seus fiéis, né? Dos cristãos. E existe uma diversidade muito grande de dons, porque existe uma diversidade muito grande de serviços, não é? São muitas as necessidades da igreja, as necessidades das pessoas, as necessidades do mundo, não é? E não tem como uma pessoa fazer tudo. Então, o próprio Espírito Santo ele se encarrega de a cada um dar um dom diferente, dar um carisma diferente, não é? São os membros diferentes do mesmo corpo que fazem, na verdade, um só trabalho, que é expandir o reino de Deus pela terra. 157. Quem é a cabeça desse corpo? Cristo é a cabeça do corpo que é a Igreja. A Igreja vive dele, nele e por ele.
Cristo e a Igreja formam o Cristo total. Cabeça e membros são como que uma só pessoa mística. São Tomás de Aquino. Aqui está fazendo referência, rapidamente, né, à analogia de São Paulo mesmo, que trata Cristo e a Igreja como corpo, né? A Igreja como corpo de Cabeça e o Cristo. corpo. A cabeça no sentido de aquela que comanda, Exato. né? E o corpo aquele que faz, aquele que age, aquele que obedece a cabeça e age. Um propósito, né? Então, é interessante essa frase que Cristo e a Igreja formam o Cristo total. Quando Cristo sobe ao céu, se inaugura o tempo da Igreja, mas nós estamos unidos a Cristo de uma forma inseparável, né? Assim, se estamos na graça do Espírito Santo, na caridade, estamos em estado de graça, nós estamos unidos a Cristo, de modo que passa a ser uma só coisa, né? A Igreja e Jesus estão unidos realmente para agir no mundo. 158. Por que a Igreja é chamada de esposa de Cristo? Porque o próprio Senhor se identificou como o noivo que amou a Igreja, unindo-a a si com uma aliança eterna. Ele se entregou a si mesmo por ela, para purificá-la com o seu sangue e torná-la santa, e mãe fecunda de todos os filhos de Deus. Se o termo corpo evidencia a unidade da cabeça com os membros, o termo esposa ressalta a distinção dos dois numa relação pessoal. Não é questão de analogia, mas ela é bem especial, né? Ela não é nova, ela é bem antiga, né? Na verdade, desde lá do Antigo Testamento, Deus, através dos seus profetas, já usa essa linguagem nupcial para falar da relação dele com o seu povo, não é? Na plenitude dos tempos, quando Cristo vem, é o esposo que vem, não é? Isso fica ainda mais rasgado, mais claro, não é? Tanto pelas parábolas que ele usa, quanto pela própria linguagem, né? Você vê a linguagem na cruz, não é? Tudo está consumado, o cálice da nova e eterna aliança, quando ele fala na Santa Ceia, falando da cruz. Você vai ver lá no Apocalipse, né? O banquete de núpcias do Cordeiro, né? Como se fosse a festa, né? A grande celebração da vida eterna, né? É o banquete de núpcias do Cordeiro, ou seja, a festa de casamento de Jesus Cristo, né? Seria assim, não é? Se a gente fosse trazer em outras palavras, ou seja, o próprio Deus ele quis se utilizar dessa linguagem para demonstrar realmente aquilo, que ele, que enquanto pessoa, não é? Enquanto pessoa divina, ele quer se unir à igreja de forma nupcial, ou seja, estar tão intimamente ligada que chega a ser uma só carne com a própria igreja. Não é? Que a gente entra já no mistério da Eucaristia, do Calvário, não é? Onde realmente a igreja ela se une a Cristo de forma carnal. Esse ponto aqui do compêndio daria um encontro inteiro, né? Quando a gente medita sobre Cristo e a A gente Igreja. até fez encontro sobre Até isso, já né? fizemos encontros só sobre isso, porque é um assunto muito rico. Se vocês forem buscar na Teologia do Corpo de São João Paulo II, tem muito material e é muito belo essa realidade dessa pergunta, 158, porque toda a linguagem bíblica, ela Deus trata a relação dele com o seu povo como uma aliança. Exatamente aos moldes, assim, né, de um casamento, de núpcias, da fidelidade, né, do esposo para com a esposa. É muito bonito, assim, se vocês tiverem a oportunidade de aprofundar, é realmente uma doutrina muito, muito rica. 159. Por que a igreja é chamada de templo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo reside no corpo, que é a igreja, na sua cabeça e nos seus membros. Além disso, ele edifica a igreja na caridade com a palavra de Deus, os sacramentos, as virtudes e os carismas. Todo o mover da igreja é obra do Espírito Santo, né? Ele conduz a igreja,
ele vive na igreja, não é? Ele é essa relação entre a cabeça e os membros, não é? Ele santifica a igreja diariamente, trazendo os dons de Deus, trazendo o perdão de Deus, enfim, o Espírito é aquele que move, que vivifica, que santifica a igreja. E aí já emenda na 160. O que são os carismas, que se referiu lá em cima? Os carismas são os dons especiais do Espírito Santo, concedidos a cada um para o bem dos homens, para as necessidades do mundo e, em particular, para a edificação da igreja, a cujo magistério cabe discerni-los. Olha aquilo que a gente estava falando lá em cima, né? As formas de se viver, de se anunciar, as formas de servir são inúmeras, assim como os carismas também são inúmeros, né? E não tem um mais católico do que o outro, né? A forma de Santo Inácio de Loyola viver a sua fé era muito diferente da forma de São Francisco de Assis viver, que era diferente da forma de Santa Joana d'Arc, que era diferente da forma de São Luís e Santa Zélia, não é? Cada um tinha um chamado especial, cada um tinha um carisma, não é? Dado pelo próprio Espírito Santo. E a partir do momento que ele responde com fidelidade a esse chamado, a esse carisma, ele vai alcançar a santidade e ele vai propagar o reino de Deus na terra, não é? E essa é a beleza dos carismas, porque eles são muito diversos, tem um número muito grande de diferentes carismas, mas todos trabalhando pela edificação da igreja, né? Sempre na unidade. É óbvio que a nossa miséria humana, né, eu não sei como era nos tempos passados, mas nos tempos de hoje a gente vê isso muito claramente, principalmente por causa da internet. O orgulho, a soberba sempre leva a gente a achar que o carisma que a gente é inclinado, que aquele meio católico do qual a gente participa é o melhor, não é? Que os outros são inferiores. A gente vê muitas dessas rixas, né? Dentro do próprio catolicismo, quando tudo isso é fruto do pecado, é fruto somente do pecado, não é? A Igreja Católica ela é a unidade na diversidade. Ela sempre teve essa diversidade abundante de carismas, de ordens religiosas, né? De estilos de se viver a fé, às vezes uns tão distantes dos outros, né? Nas coisas periféricas, naquilo que é essencial, É sempre a né? mesma coisa. Sempre a mesma coisa, sempre a unidade. Cristo, os sacramentos, não é? As devoções, tudo isso. Agora, aquilo que é periférico, ou seja, não é a forma com que eu vou trazer isso para minha vida, os meios com que eu vou usar para evangelizar, a quem eu vou dar o foco do meu trabalho, da minha evangelização, da minha doação, tudo isso pode ser completamente distinto um do outro. Que isso não torna, né, essas crenças diferentes, não torna igrejas diferentes, não torna um superior ao outro. Né? São apenas formas diferentes de se viver e de se anunciar a mesma fé. E a gente precisa buscar cada vez mais isso. Né? Olhar para aquele movimento, aquela comunidade, que é muito diferente da forma com que eu aprendi a viver a minha fé, ou da forma com que eu gosto de viver a minha fé, ou da forma com que eu sou chamado a viver a minha fé. Eu preciso olhar com os olhos de unidade na diversidade, e não de rixa, de atrito, de querer ser melhor do que o outro, um olhar de julgamento. Ah, isso aí que eles fazem, entende? A gente precisa se esforçar para isso. Vamos entrar numa outra parte agora. A igreja é una, santa, católica e apostólica. 161. Por que a igreja é una? A igreja é una porque tem como origem e modelo a unidade na trindade das pessoas de um só Deus. Como fundador e chefe Jesus Cristo, que restabelece a unidade de todos os povos num só corpo. Como alma, o Espírito Santo, que une todos os fiéis na comunhão em Cristo. Ela tem uma só fé, uma só vida sacramental, uma única sucessão apostólica, uma comum esperança e a mesma caridade. É bem autoexplicativo, né? A igreja é una porque ela tem uma mesma fé, uma mesma vida sacramental. Seja aqui onde nós estamos, ou lá no Japão,
ou em qualquer lugar do mundo, Seja é a hoje, mesma seja e única 2000 anos igreja. atrás, seja há 1000 anos para frente. É a mesma igreja, é a única igreja de Cristo. Então você se sente em casa, né? Indo na sua paróquia ou indo numa igreja lá na África, num recanto muito distante do mundo, porque é a mesma missa, é o único sacrifício de Cristo, é a mesma fé. Essa unidade querida por Cristo, não é? Que torna a igreja una. 162. Onde subsiste a única igreja de Cristo? A única igreja de Cristo, como sociedade constituída e organizada no mundo, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Somente por meio dela se pode obter a plenitude dos meios de salvação, pois o Senhor confiou todos os bens da nova aliança ao único colégio apostólico, cujo chefe é Pedro. Tem uma máxima que fala, né? Fora da igreja não há salvação. Vai ter uma pergunta Fala sobre isso. Não, Vai ter. então deixa para lá. A gente fala disso lá embaixo. Né? Mas na Igreja Católica estão todos os meios de salvação. A plenitude, né, dos méritos de Cristo você encontra na Igreja Católica. Eu tô lembrando aqui de uma analogia, né? Que bem no início da caminhada eu escutei e eu achei muito boa, assim. E perguntaram assim para a pessoa, mas então, assim, por exemplo, alguém que está numa igreja que foi batizado validamente, né? A gente vai falar isso mais para frente. Mas ele não pode ser salvo? E essa pessoa fez uma analogia dizendo assim, olha, nós que estamos na igreja, é como se a gente estivesse numa corrida e a gente está com um carro de Fórmula 1. E essas outras pessoas, dependendo, né, do grau ali que elas estão, da religião, enfim, do grau de verdade, né, que elas estão tendo acesso, elas estão com uma bicicleta, um skate, um patins, enfim. Existem graus, não é, de acesso aos meios de salvação. Na Igreja Católica nós temos a plenitude, ou seja, todos os meios que Jesus deixou para que a gente tenha acesso à salvação estão plenamente presentes na Igreja Católica. Né? Agora, por exemplo, uma pessoa evangélica que crê em Cristo, que foi batizada validamente, porque a Igreja Católica aceita o batismo, né, de algumas denominações evangélicas, essa pessoa ela tá na corrida, mas ela não tem ainda o acesso, por não fazer parte da unidade da igreja, à plenitude dos meios de salvação. Então, é como se fosse assim, é um dificultador, não é? Porque, pensa, nós temos acesso à Eucaristia, à confissão sacramental, ao sacramento de um modo geral. Então, realmente sim, nós temos tudo. Nós temos exatamente tudo que nós precisamos para sermos salvos. Né? E é bem interessante aqui que o compêndio ele afirma com muito assim, categoricamente, né? Qual é a igreja de Cristo? A igreja que Cristo fundou, onde ela está hoje? E aí, ela subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Porque principalmente dentro do protestantismo tem-se uma visão de que a Igreja Católica, a Igreja de Cristo é quase que algo abstrato, né? É uma ideia. Não é né? algo concreto, Não é uma sabe? instituição. Organizado. É uma, sabe? Uma ideia assim de que todos aqueles que creem em Cristo, que professam que Cristo é o Senhor, são Igreja de Cristo. Não existe uma organização visível, né, na Terra. Mas não foi isso que Jesus Cristo fez, né? Como está atestado de forma farta em todo o Novo Testamento. Né? Cristo, institui uma igreja nos apóstolos. Não é uma ideia assim, não é? Tu és Pedro e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Ou seja, é sobre uma pessoa. Não é uma ideia solta que Jesus joga. Todo aquele que crê, não é? Não. A igreja de Cristo é instituída em pessoas, nos apóstolos. E não é? Jesus dá autoridade para esses apóstolos, dá
institui os sacramentos para que os apóstolos possam celebrar esses sacramentos em diversos momentos, e também depois, quando a gente vai olhar nos Atos dos Apóstolos, né, no livro dos Atos dos Apóstolos, a gente já vê ele desde o começo. Os próprios apóstolos usando a sua própria autoridade dada por Cristo para transmitir essa autoridade a outros, não é? Eles vão transmitindo a sucessão apostólica. E que até chegar nos bispos, né? Que a gente diz que se pegar, por exemplo, o nosso bispo atual... A gente vai chegar nisso lá. Vai chegar nisso, vai né? Chegar, tem Mas enfim, Cristo quis que existisse uma igreja, e essa igreja está hoje no mundo, presente na Igreja Católica, né? Ela é a Igreja de Cristo. 163. Como considerar os cristãos não católicos? Nas igrejas e comunidades eclesiais que se separaram da plena comunhão da Igreja Católica, encontram-se muitos elementos de santificação e de verdade. Todos esses bens provêm de Cristo e impelem a unidade católica. Os membros dessas igrejas e comunidades são incorporados a Cristo no batismo. Por isso, nós os reconhecemos como irmãos. Interessante esse ponto, né? Aqui está falando dos protestantes, aqui está falando de algumas igrejas orientais que não estão em comunhão plena, né? Plena. Mas se são batizados validamente, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e tal. E que fazem parte dessa família, porque são batizados. São batizados, né? Porém, são como os parentes distantes, né? São como os irmãos bem distantes. E isso é interessante porque a gente vê o que a igreja diz, né? Eles possuem elementos, né, de santificação e de verdade. Era como a gente estava dizendo anteriormente. Eles têm acesso a alguns elementos de santificação e são nossos irmãos, né? E a gente tem que rezar por eles para que cada vez mais eles estejam abertos a essa verdade da igreja, da unidade católica, e retornem, porque a divisão fere o coração de Jesus. A divisão não é querida por Jesus. Tem um documento do Papa João Paulo II chamado, se eu não me engano, é Ut Unum Sint. É sobre a unidade dos cristãos. É belíssimo esse documento. É belíssimo. Eu li tem muitos anos, mas me marcou, assim, porque ele explora essa passagem, né, do desejo de Jesus que todos sejam um. Então, essas divisões entre os cristãos, especialmente, é uma ferida muito grande no coração de Jesus. E que a gente não tem que ficar futucando essa ferida para piorar. A gente precisa de acolher, né, esses irmãos como irmãos. Mas também, por outro lado, não só é possível a unidade na verdade. Exatamente. Não é? A gente não pode nunca negar a nossa verdade, ou seja, a verdade que Cristo confiou à Igreja Católica, não é? Sim, de que ela é a Igreja, né, de Cristo. Exato. Não é? Vamos relativizar um pouco das coisas que dão atrito aqui para que a gente possa ter uma unidade. Não, essa não é uma verdadeira unidade. Exato. A verdadeira unidade, ela só se dá na verdade, ou seja, a partir do momento que aqueles que não estão na plena verdade assumem essa verdade, não é? Reconhecem essa verdade e querem então se unir nessa verdade. Isso tem acontecido aos montes, não é? A gente tem comunidades inteiras protestantes vindo, a gente tem já uma crise gigantesca na igreja anglicana há muitos anos, não é? Desde lá de São João Paulo II, né? A igreja anglicana ela já entra numa crise e muitos estão migrando para a igreja católica e a igreja se abre a essa realidade. A igreja criou até um rito próprio para que os anglicanos possam celebrar uma coisa que era mais próximo daquilo que eles já celebravam. Os ex-anglicanos. Os ex-anglicanos, que eles vêm para a igreja católica e eles continuam assim com um rito mais parecido com o que eles tinham, exatamente porque a igreja ela quer se esforçar, né? Ela se esforça para trazer essa unidade, ou seja, se você quer vir, venha, eu vou facilitar o máximo, só não posso abrir mão disso, não posso abrir mão da verdade, não é? Que é o que? Né? Fora da igreja não há salvação, não é? A igreja católica tem a plenitude, não é? Dos méritos de Cristo, né? Para dispensar os méritos de Cristo. Então,
aceitando essas realidades, aceitando a Eucaristia, aceitando a Virgem Santíssima, aceitando a autoridade do Papa, não é? Aceitando todas essas coisas, venha para a fé, sabe? A gente vai fazer tudo o que for preciso para acolher da melhor forma. A unidade, né, ela se faz na verdade, sem abrir mão da verdade, e na caridade. Né? São essas duas coisas, esses dois elementos que vão promover a verdadeira unidade. Né? E esses nossos irmãos, aos poucos, se abrirem realmente para retornarem à unidade. Né? Porque eles deixaram a unidade, eles romperam. Né? Muitas vezes, muitas pessoas recebem isso como herança, nascem já em famílias protestantes e aos pouquinhos eles têm vindo, né, retornado a essa unidade católica, como diz aqui nesse número aqui. 164, Agora, né? 164. 164. Como se empenhar a favor da unidade dos cristãos? O desejo de restabelecer a união de todos os cristãos é um dom de Cristo e um apelo do Espírito. Diz respeito a toda a igreja e se realiza com a conversão do coração, a oração, o recíproco conhecimento fraterno e o diálogo teológico. É o que a gente estava falando, né? Aqui está explicitando como se dá esse empenho a favor da unidade dos cristãos. E tem muitas iniciativas sérias a respeito disso, né? Tem gente que realmente quer abrir mão da sua fé e tá tudo bem. E não é assim, né? Não é esse empenho o correto. Mas tem iniciativas muito sérias de E tem muita católicos. gente que julga muito também, né? Sim, sim. Julga muito. Quando você começa a se abrir, a igreja, grupos da igreja, pessoas da igreja, autoridades da igreja, começam a se abrir um pouco para um diálogo, não é? Ou com protestante, Fraterno, ou com né? ortodoxo, ou com Para se qualquer coisa encontrar, assim, para para se conversar. encontrar, entende? As pessoas já julgam e já, sabe, querem achar que estão relativizando as coisas. Pô, calma, cara. Calma, sabe? Esse diálogo é importante, essa proximidade é importante. Como diz aqui, né? A oração, o recíproco conhecimento fraterno e o diálogo teológico. A gente tem que estar aberto a conversar, né, com esses irmãos enquanto igreja e rezar juntos. E existem realmente essas iniciativas que se esforçam para que isso aconteça e dão frutos, né? Porque essa é a vontade de Deus mesmo. 165. Em que sentido a igreja é santa? A igreja é santa porquanto Deus Santíssimo é o seu autor. Cristo entregou-se por ela para santificá-la e torná-la santificante. O Espírito Santo a vivifica com a caridade. Nela se encontra a plenitude dos meios de salvação. Santidade é a vocação de cada um dos seus membros e o fim de toda a sua atividade. A Igreja conta em seu seio com a Virgem Maria e inumeráveis santos como modelos e intercessores. A santidade da Igreja é a fonte da santificação dos seus filhos, os quais aqui na terra se reconhecem todos pecadores, sempre necessitados de conversão e de purificação. Tem uma frase que às vezes fala que ela é bem errada, né? Fala, a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é santa, formada por homens pecadores, mas a igreja é santa. Nela mesma, né? Em O si mesma nosso é santa. pecado, o pecado dos filhos da igreja, não macula a igreja, porque a igreja foi criada por Deus santa para santificar. Não é? Só santifica aquele que é santo, aquela que é santa. Né? E a igreja é aquele veículo imaculado que Deus usa para santificar os seus filhos, pecadores, manchados do pecado, não é? Então, sim, nós somos pecadores e muito provavelmente vamos morrer pecadores, não é? Mas se reconhecemos isso e confiamos na igreja, confiamos que Deus age através da sua igreja, através dos sacramentos da sua igreja, através dos ministros da sua igreja, nós, ainda que pecadores, seremos santificados por essa igreja santa. E aquilo que a gente já tinha falado anteriormente, né? O Espírito Santo santifica a igreja. O Espírito Santo anima a igreja.
é a vida da igreja, o Espírito Santo. Então, a igreja é santa realmente e foi criada para nos santificar. 166. Por que a igreja é chamada de católica? A igreja católica, ou seja, universal, porque nela está presente Cristo. Onde está Cristo Jesus, está a igreja católica. Ela anuncia a totalidade e a integridade da fé. Contém e administra a plenitude dos meios de salvação, é enviada em missão a todos os povos, em qualquer tempo e a qualquer que seja a cultura a que pertençam. Ou seja, católico significa universal, né? E tem vários sentidos, né, dessa universalidade da igreja, né? Primeiro, porque ela traz a totalidade da fé. Só na Igreja Católica existe essa totalidade da fé em Jesus Cristo, não é? Ela também é responsável por transmitir de forma integral, não é, essa fé, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. E ela também é católica, é universal, porque ela tem a missão de levar a todos os povos, não é? A todo a todas as pessoas do mundo, né? Não existe ninguém no mundo que não possa ser evangelizado. E que não deva ser evangelizado pela igreja. Por isso as grandes missões, não é? Eu me lembrei aqui agora, uma viagem que a gente fez a Roma, a gente estava numa igreja, entramos numa igreja e era a igreja de Santa Maria Maior. Uhum. O teto dela era todo de madeira, trabalhado, entalhado, e revestido com folhas de ouro, um dourado bonito, sabe? No teto inteiro da igreja, assim, uma basílica muito grande. E aí no hall da igreja, no hall de entrada, tinha uma estátua, né? Não era uma imagem, não era um santo, era uma estátua, era o rei Henri Filipe. Filipe alguma coisa. Da Espanha. Da Espanha. Né? E aí a gente perguntou, né, para a madre lá, e ela tem um conhecimento muito amplo, né, dessas questões históricas e culturais ali de Roma. E ela perguntou, e aí falou que aquela estátua estava ali porque quando foram buscar financiamento para poder vir para as Américas, né, já haviam descoberto a América, e foram buscar financiamento para poder trazer caravelas para cá, Portugal recusou e foram até a Espanha, não é? E a rainha, eu não me lembro o nome dela agora, a esposa do rei Filipe, ela falou, bom, se existem terra lá, existem pessoas. E se existem pessoas, elas precisam ser evangelizadas. E essa foi a motivação para financiar, não é, aquelas primeiras caravelas que vieram depois do descobrimento, né, que vieram para poder povoar. Tanto que as primeiras coisas que chegaram aqui no Brasil foram os jesuítas, né, a caravela com os jesuítas, e uma das primeiras coisas que foi feita no Brasil foi rezar a Santa Missa, não é, para os índios. E aí eles contam que o primeiro ouro que encontraram aqui nas Américas e levaram para lá esse primeiro lote de ouro que levaram de volta para a Europa, o rei Filipe mandou fazer as folhas de ouro para revestir todo o teto daquela basílica. Ele ofereceu para Nossa Senhora esse primeiro ouro, não é? Ou seja, não é? Existe esse ardor, essa missão de anunciar a todos os povos, não é? Até os confins da terra, não é? Todas as culturas, todas as pessoas de todas as línguas, independente, elas são chamadas a fazer parte da única igreja de Cristo. E é muito bonito, porque a igreja, quando a gente, por exemplo, participa ou vê pela TV, mas acho que ao vivo é diferente, né? A Jornada Mundial da Juventude. Quando foi aqui no Rio, nós estávamos, né? Em 2013. É uma coisa surreal. Porque você vê concretamente isso. Você vê o mundo inteiro reunido numa cidade. Pessoas completamente diferentes. Se vestindo diferente, comendo diferente, falando diferente, tudo diferente. Mas na hora da missa, sabe? Todo mundo vivendo da mesma forma. Na hora da adoração eucarística, imagina, 2, 3 milhões de pessoas numa praia, ajoelhado, em silêncio, recebendo a bênção do Santíssimo. Que coisa magnífica, que coisa... o retrato ali, é como se fosse assim, né?
um recorte dessa unidade, dessa universalidade da igreja, que pessoas de todos os jeitos, de todas as etnias, de todas as línguas, são chamadas a participar da única igreja de Cristo. Essa é a missão. Não tem essa de que tem X ou Y que não devam ser evangelizados e arrebanhados, né? Porque o desejo de Jesus era que a igreja fosse até os confins da terra. E na jornada é bonito porque é muito perrengue que você passa, é cansativo pra caramba, né? O jovem que tá ali na jornada com mochila pesada, com barraca, com kit de alimentação de quase 4 quilos carregando na mão, né? Umas caminhadas loucas, né? De muitos quilômetros para se fazer. Só que a alegria, ela é abundante e ela está presente em todo mundo exatamente porque esse é o espírito da jornada. Por que que tá alegre? Por que que todo mundo está alegre? Porque todo mundo é católico, é diferente, vem de uma cultura diferente, vem de uma realidade diferente e está celebrando a mesma coisa. Está celebrando exatamente essa universalidade da fé, sabe? Então só o fato de você estar ali reunido com pessoas de um monte de países diferentes celebrando a mesma coisa já é um motivo monstruoso de alegria, sabe? E é o que alimenta realmente a JMJ, é o que dá sentido a ela, não é? Todas essas pessoas totalmente diferentes, unidas num só coração, numa só alegria, e é uma vibração, é uma coisa, não é? Boa de você poder realmente ver na prática essa universalidade da igreja. É muito bonito. Número 168. Quem pertence à igreja... Ah, não, peraí. Eu pulei. 167. É católica a igreja particular? É católica toda igreja particular, ou seja, a diocese e a eparquia, formada pela comunidade dos cristãos que estão em comunhão na fé e nos sacramentos com o seu bispo, ordenado na sucessão apostólica, e com a Igreja de Roma, que preside na caridade. Aqui, gente, só explicando, né, uma coisa um pouco mais técnica. Igreja particular, sempre que você escutar esse termo, igreja particular, significa as dioceses, ou no caso das igrejas de rito oriental, as eparquias. Enfim, são essas porções, né, do povo de Deus que são confiadas a um determinado bispo. Ela é chamada de igreja né? particular exatamente porque ela tem uma certa liberdade, ela tem uma certa individualidade dela mesma, não é? Um bispo, por ser um apóstolo, ele tem uma autoridade muito grande. Essa autoridade não ultrapassa Roma, mas muitas vezes as normas de uma diocese, não é, vão ser diferentes das outras, não é? O bispo ele tem certas liberdades, não é? E por isso ela é particular. Ou seja, ela não é uma coisa direta, né, onde a ordem sempre vem de Roma e todas as outras são somente divisões que vão seguindo. Não, são igrejas particulares. Cada bispo é responsável pela sua própria igreja. Ali ele tem autoridade para administrar, para ensinar, para julgar, não é? Ele tem essas autoridades. Então é chamada de uma igreja particular. Mas se esse bispo está em comunhão com Roma, ou seja, se submete a Roma, não é? Essa igreja também é a igreja católica, ela faz parte, não é, da igreja católica. É como se a igreja católica, num todo, fosse formada por diversas igrejas particulares, né, que são as dioceses presididas pelos bispos, como era no tempo dos apóstolos. Né? Os apóstolos, São Pedro era o bispo de Roma e os outros apóstolos tinham as suas igrejas particulares, né? São Tiago lá na igreja de Jerusalém e assim por diante. Eu não vou lembrar agora qual igreja era de qual apóstolo, mas cada apóstolo tinha ali, né, as suas regiões onde eles atuavam e governavam, presidiam, né, aquele povo, cuidando daquele povo. Então, sempre foi assim. E essa unidade das igrejas particulares, né, também é considerado a Igreja Católica. Na verdade, é o que forma, né, a igreja. 168. Quem pertence à Igreja Católica? Todos os homens pertencem ou são ordenados de modos diversos à unidade católica do povo de Deus. Está plenamente incorporado à Igreja Católica quem, tendo o Espírito de Cristo, está unido a ela por vínculos da profissão de fé,
dos sacramentos, do governo eclesiástico e da comunhão. Os batizados que não realizam plenamente essa unidade católica estão numa certa comunhão, embora imperfeita, com a Igreja Católica. Ou seja, aqui a gente tem 3 níveis, né? A gente tem os não batizados, que são chamados a serem católicos. Todos são chamados a serem católicos. Então, você tem os não batizados, que é esses que têm esse chamado. Não é? Ou seja, há algo dentro deles que os conduz para a igreja. Ele só não vai adentrar na igreja ou se, por questões circunstanciais, ele não tiver acesso à igreja, ou se, por causa do pecado dele, por causa da vivência, por causa da miséria, ele optar não aderir a essa fé. Não é? Mas ele é inclinado a adentrar na fé católica. A gente tem os batizados que não praticam, que estão em certa comunhão, aqueles que foram batizados na infância, aqueles que foram batizados e largaram a fé, não é? Como uma vez batizado, sempre batizado. Não há um desbatismo, né? Se você foi batizado quando criancinha, se o seu batismo foi válido, você vai continuar batizado, independente da fé que você venha professar depois, se você é um batizado. Então você está em comunhão por ser batizado, mas é uma comunhão que ela não é plena, né? É uma comunhão que está ali capengando, né? Imperfeita. E você tem aqueles que são batizados, ou seja, estão unidos, professam a fé, não é? E participam dos sacramentos, ou seja, tem uma vivência de fé mesmo, né? Aqueles que estão participando, que estão lutando, que, né, buscando o conhecimento da doutrina e caminhando, mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Buscando esse conhecimento com uma vida sacramental, tentando cada vez, né, a cada dia ser melhor, a cada confissão, né, pecar menos, enfim, não é? Esses já estão numa comunhão um pouco maior, né? Uma comunhão plena, vamos dizer assim. 169. Qual é a relação da Igreja Católica com o povo hebreu? A Igreja Católica reconhece a própria relação com o povo hebreu pelo fato de que Deus escolheu esse povo como o primeiro de todos a acolher a sua palavra. É ao povo hebreu que pertencem a adoção, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende quanto à carne o Cristo. Romanos 9, 4, 5. Diferentemente das outras religiões não cristãs, a fé hebraica já é resposta à revelação de Deus na antiga aliança. Tá bem autoexplicativo, né, gente? A gente já viu isso aqui em vários pontos, né? Mas é porque, assim, num passado, eu não sei se de forma oficial, eu não vou saber dizer isso, se de forma oficial ou só de forma assim mais pastoral, não é? Havia uma visão muito dura em relação aos judeus, né? Tratava eles quase que como pagãos, sabe? Uma coisa assim bem distante, né? Hoje a igreja ela tem uma visão diferente disso, né? Ela tem realmente essa visão de que aquele povo foi o povo, né? É o povo da antiga aliança, é o povo ao qual Deus ele fez diversas alianças com ele, a qual, não é? Ele deu os profetas, ele deu toda a base do ensinamento e a igreja entende que é, a, a igreja é o povo da nova aliança. Existem os judeus, que são o povo da antiga aliança, e é como se, não nós fôssemos um passo depois, não é? Uma continuação daquele povo, né, da antiga aliança, surge de dentro desse povo. Tanto que Jesus, né, ele nasce judeu, a Virgem Santíssima, São José, todos os primeiros apóstolos, não eram judeus, ou seja, a Igreja Católica ela nasce de dentro do judaísmo e continua o seu caminho. Prosseguindo então a questão 170. Que ligação há entre a Igreja Católica e as religiões não cristãs? Há uma ligação que provém, em primeiro lugar, da origem e do fim comuns de todo o gênero humano. A Igreja Católica reconhece que tudo que de bom e de verdade se encontra nas outras religiões vem de Deus. É raio da sua verdade. Pode preparar para o acolhimento do Evangelho e estimular a unidade da humanidade na Igreja de Cristo.
Assim, o conhecimento pleno das coisas de Deus a gente só vai atingir através da revelação. Ou seja, Deus mesmo que se manifesta de forma extraordinária e se revela ao homem, né? Desde lá do Antigo Testamento, enfim, tem todo esse processo da revelação divina. Porém, mesmo sem a revelação, o homem, por ser um ser espiritual, por ter uma alma espiritual que dá a ele uma inteligência, ele tem essa capacidade de encontrar resquícios da verdade somente pela razão. Então, né, todas essas outras religiões criadas, né, porque é, é, a Igreja Católica ela foi fundada por Deus. As outras religiões elas são inventadas a partir de uma busca do homem. Não é? O homem ele tem no seu coração, por ser um ser espiritual, esse desejo da comunhão, não é, com o Ser Supremo, com o seu Criador. E muitas vezes, né, por não ter claro esse caminho, ele inventa um caminho, não é? Mas mesmo nessas religiões inventadas é possível encontrar ainda flashes da verdade, não é? E a igreja reconhece isso, né? Não que todas as religiões são boas, todas as religiões são certas, todas as religiões conduzem a uma união com Deus, não é isso. Mas a igreja reconhece que não é possível existir em outras religiões alguns resquícios da verdade, não é? E esses próprios resquícios podem conduzir o fiel dessas outras religiões a uma verdade um pouco mais apurada, a uma verdade um pouco mais concreta, não é, que seria, né, a verdadeira fé. 171. O que significa a afirmação fora da igreja não há salvação? Chegamos nela. Significa que toda salvação vem de Cristo, cabeça, por meio da igreja, que é o seu corpo. Portanto, não podem ser salvos os que, conhecendo a igreja como fundada por Cristo e necessária salvação, nela não entrarem e nela não perseverarem. Ao mesmo tempo, graças a Cristo e à sua igreja, podem conseguir a salvação eterna todos os que, sem culpa, ignoram o evangelho de Cristo e a sua igreja, mas procuram sinceramente a Deus e, sob a influência da graça, se esforçam por cumprir a vontade dele, conhecida por meio do ditame da consciência. Aqui tem 3 informações importantes para a gente, né? Primeiro não dá para separar Cristo e igreja. Ou seja, se não há salvação fora de Cristo, também não há fora da igreja. Porque não dá para separar Cristo de igreja. Não é? O meio pela qual Deus escolheu para estender os méritos da sua salvação para o mundo foi através da Igreja Católica. E esses méritos só vão chegar no mundo através da Igreja Católica. É por isso que não há salvação fora da igreja. Não é? Então todos são convidados a adentrar na igreja, nessa fé, não é, revelada por Deus, para que daí tenha acesso aos méritos de Cristo e encontre a salvação. Tá? Então esse é o primeiro Ponto, né? o primeiro ponto desse parágrafo, né? Não dá para separar Cristo da igreja. Cristo sempre age por meio da igreja. O segundo ponto existe o caminho ordinário, né? Que foi esse, né? Todos são convidados a entrar nessa igreja, né? Se Deus escolheu um caminho ordinário, ele também convida todos a participar desse caminho, né? Que é realmente, né, ser batizado na igreja, participar dos sacramentos, da confissão, da Eucaristia, não é? Numa busca de santidade, né, com o auxílio e o exemplo dos santos, guiado pelos pastores da igreja, e aí você então alcança, não é, a sua salvação. O terceiro ponto é que também existem formas extraordinárias, ou seja, não é, se a pessoa ela não tem acesso à igreja, não é, por ter uma alma espiritual, ela tem a capacidade de discernir o que é bom e o que é mal, e vivendo de forma reta, não é, buscando sempre fazer aquilo que a própria razão orienta ela, não é, enquanto certo, enquanto um caminho correto para se perseguir, pode ser que ela alcance essa salvação, mesmo não estando dentro da igreja, mas sempre por meio da igreja.
ainda que ela esteja fora, ela vai alcançar essa salvação por meio da igreja, porque é a forma com que esses méritos de Jesus Cristo vão chegar, tanto para os fiéis católicos batizados, quanto para aqueles que estão fora dessa comunhão. 172. Por que a igreja deve anunciar o evangelho a todo o mundo? Porque Cristo ordenou: ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações e É básico, né? batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem missionária do Senhor tem a sua fonte no amor eterno de Deus, que enviou o seu Filho e o seu Espírito, porque quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, né, em missão para salvar o mundo inteiro. Cristo, o Filho, ama tanto o mundo que envia a igreja em missão, não é, para também salvar a todos, né? Ou seja, levar a boa nova a todos para que todos possam livremente abraçar essa fé. E aí, esse mandato de Cristo, né, é realmente para todas as pessoas, né, de todas as épocas, de todos os povos, de todas as culturas. A igreja ela tem essa ordem muito explícita de Jesus de levar o evangelho a todos, né, independente da sua língua, da sua raça, da sua nação, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Por isso, a missão evangelizadora da igreja é uma missão muito grande, muito trabalhosa, porque ainda hoje existem lugares que não se conhece a Cristo, onde nunca se ouviu falar de Cristo, né? 2000 anos depois ainda há lugares assim. E é a missão da igreja chegar nesses lugares, anunciar nesses lugares, Hoje em dia, né? nem tanto por falha da igreja, por falta de missionários, mas muito também por questões ideológicas, políticas, não é? Que impedem o evangelho de Tem chegar países fechados até mesmo, né? certos lugares, e até mesmo outras religiões, né? Às vezes não uma questão somente política, mas, né, onde, por exemplo, os islâmicos são muito fortes, né, e dominam tudo, é muito difícil se chegar até lá com o anúncio, né, da Boa Nova. Gente, a palavra-chave do encontro de hoje é universal, tá bom? Universal. Número 173. De que modo a igreja é missionária? Guiada pelo Espírito Santo, a igreja continua no decurso da história a missão do próprio Cristo. Os cristãos, portanto, devem anunciar a todos a boa nova trazida por Cristo, seguindo o seu caminho, dispostos também ao sacrifício de si até o martírio. Ou seja, a igreja continua, né, ela é missionária a partir do momento que ela continua a missão de Cristo. Qual que é a missão de Cristo? Anunciar a boa nova, curar, celebrar, não é? E dar a vida por todos aqueles, né, para o qual ele foi enviado. A missão da igreja é exatamente essa mesma. Ela vem fazendo isso há 2000 anos. 174. Por que a igreja é apostólica? A igreja é apostólica por sua origem, estando edificada sobre o alicerce dos apóstolos, por seu ensinamento, que é o mesmo dos apóstolos, por sua estrutura, porquanto ensinada, santificada e dirigida até a volta de Cristo pelos apóstolos, graças aos seus sucessores, os bispos, em comunhão com o sucessor de Pedro. Esse ponto é bem autoexplicativo, né? Por que a igreja é chamada apostólica? Porque ela é edificada no alicerce dos apóstolos. Jesus ele escolhe ali, né, dentro do grupo dos discípulos, um grupo menor, né, o grupo dos 12, e os elege, né, os dá autoridade de apóstolos, os envia para continuar a sua missão. Então, toda a igreja de Jesus Cristo é fundada sobre os 12 apóstolos. Eles têm realmente essa posição de grande importância para a Os igreja de discípulos de Jesus. Jesus eram aqueles que seguiam Jesus. Os apóstolos são esse grupo selecionado que Jesus ele separa, não é? Ele reserva e ele dá a eles uma missão especial.
diferente da dos discípulos, não é? Na última ceia, fazer isso em memória de mim, após a ressurreição, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, não é? Lá, junto de Pedro, não é? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, tudo que ligares será desligado, tudo que desligares será desligado, entendeu? Depois da ressurreição, apacenta as minhas ovelhas, entende? Então, você tem uma missão especial, um chamado especial dos apóstolos, não é? E aí a igreja ela é apostólica exatamente, primeiramente porque não é, ela vem dos apóstolos, né? Depois, Essa fundação da Igreja Católica ela se dá lá, né? Ainda com Jesus em vida nos apóstolos, e eles dão prosseguimento a essa igreja depois. A igreja não é uma instituição abstrata, né? Que Jesus, todo aquele que me seguir não é, será, não. Ele institui uma igreja a partir de um magistério, ou seja, a partir de pessoas com autoridade para ensinar aquela doutrina, não é? Para celebrar os sacramentos, para governar. Ele institui essa igreja nas pessoas dos apóstolos. Não é? E também ela é apostólica porque ela mantém, ela guarda essa mesma fé dos apóstolos há 2000 anos, ensinando a mesma coisa. É óbvio, as formas de ensino elas mudam, não é? A forma pastoral da igreja evangelizar ela muda. A teologia ela vai evoluindo, ela vai esmiuçando cada vez mais, não é? Os pontos da boa nova, do evangelho, da doutrina da igreja. Mas o conteúdo, né, central ali da fé continua o mesmo dos apóstolos. Não se desvia e não se desviará. E tem mais algum ponto aí? E o ponto é que ela continua sendo dirigida, né, e vai continuar sendo dirigida até o final dos tempos pelos apóstolos na pessoa dos bispos, né, que são os seus sucessores. A gente vai explorar isso mais para frente. 175. Em que consiste a missão dos apóstolos? A palavra apóstolo significa enviado. Jesus, o enviado do Pai, convocou 12 dentre seus discípulos e os constituiu como seus apóstolos, fazendo deles as testemunhas escolhidas da sua ressurreição e o fundamento da sua igreja. Deu-lhes o mandato de continuarem a sua missão, dizendo: Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E prometeu ficar com eles até o fim do mundo. Ou seja, esse 7.5 é basicamente a mesma coisa que o 7.3. Né? Porque quando a gente fala de apóstolos, a gente está falando realmente da igreja, qual a missão da igreja, não é? Continuar a missão de Jesus. E os apóstolos a mesma coisa. Eles são enviados ao mundo exatamente para continuar aquela missão que Jesus ele veio realizar, né, durante os anos em que ele esteve conosco. E só para ficar claro, né, se tiver alguém que ainda não entendeu, essa diferenciação dos discípulos para os apóstolos. Quando a gente ouve a palavra discípulos, significa que são os seguidores de Cristo. Todas as pessoas que seguem os ensinamentos de Jesus, desde a época que Jesus estava aqui na Terra, né, convivendo com eles. Os apóstolos são exatamente esse grupo, né, dos 12 que Jesus elege como mais próximos para ensiná-los de uma maneira mais íntima e, na última ceia e no decorrer da sua vida pública, lhes dá autoridade para de fato governar, para de fato conduzir o rebanho em seu nome. Então, sempre assim que vocês escutarem a palavra discípulo, é esse grupo grande dos seguidores. A palavra apóstolo se remete exatamente ao grupo dos 12, que depois foi se perpetuando aí na história com a sucessão apostólica. Aumentando, bispos, ampliando, né? Em primeiro porque, né, as pessoas morrem, então elas precisam ser substituídas. Isso a gente vê no próprio Evangelho, né, que Judas ele se suicida e aí os 11 se reúnem, oram e tiram na sorte ali para escolher aquele que iria substituir Judas, né? E assim também, conforme, né, os apóstolos foram morrendo, eles foram sendo substituídos, mas também foi sendo ampliado o número dos apóstolos porque a igreja foi crescendo, né? Então você precisa de mais apóstolos, mais bispos, né? Você precisa de mais ministros com autoridade de governar uma igreja específica.
É 176. O que é a sucessão apostólica? A sucessão apostólica é a transmissão mediante o sacramento da ordem, da missão e do poder dos apóstolos aos seus sucessores, os bispos. Graças a essa transmissão, a Igreja permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem, enquanto, ao longo dos séculos, ordena para a difusão do reino de Cristo sobre a terra todo o seu apostolado. A sucessão apostólica é exatamente o que garante essa unidade do ensinamento da Igreja de hoje, 2024, até, se a gente for puxar, aquele mesmo ensinamento que era dado pelos apóstolos. A mesma fé perdura ao longo dos séculos. Isso é garantido pela sucessão apostólica, né? Por essa linha que a gente costuma até brincar assim, né? Que é como se fosse igual a gente tem a nossa árvore genealógica, que a gente vai pegando nos nossos pais, nossos avós, bisavós, que é o quê? Né? São os nossa família, nossos ancestrais, né? Digamos assim. Ascendentes, né? Nós temos uma árvore genealógica. A igreja é como se ela tivesse uma árvore apostólica, digamos assim. Se a gente pegar os bispos de hoje, cada bispo de hoje, vamos colocar aqui o nosso bispo, que governa aqui a nossa diocese, e puxar quem ordenou, por exemplo, Dom Luís. Quem ordenou o Dom Luís? Foi o bispo tal. Quem ordenou o bispo tal? Quem ordenou? E for puxando, como se fosse uma árvore genealógica, com toda certeza absoluta, nós vamos chegar a um dos 12 apóstolos de Jesus. E isso é simplesmente fantástico, né? A gente tem essa sucessão, uma linha direta entre cada bispo que existe hoje no mundo, cada bispo católico validamente ordenado. Se a gente for puxando, né, a linha para trás de quem os ordenou, nós, sem dúvida, vamos chegar em um dos 12 apóstolos. Isso está muito bem documentado, né, ao longo da história e desde lá do princípio, né, a gente tem santos como São Policarpo, Santo Inácio de Antioquia, que eram sucessores diretos de São João Apóstolo, e assim por diante. Cada um dos apóstolos foi ordenando outros bispos, né, como seus sucessores, que foram ordenando outros, e isso é maravilhoso, porque nos coloca, nos conecta, enquanto igreja, diretamente a essa mesmíssima igreja fundada sobre o alicerce dos apóstolos, né? E só na Igreja Católica nós temos essa verdade, essa realidade. É uma graça mesmo do Espírito Santo, né? E é o que dá também a segurança de que a nossa igreja vem desde os tempos apostólicos. Ininterruptamente vem desde os tempos apostólicos. né? Ela não foi criada no meio do caminho, ela não, sabe? Não inventaram cargos, igual tem outras igrejas que tem o apóstolo tal, mas sabe de onde vem esse apostolado, de onde vem esse apóstolo, né? A nossa igreja ela tem realmente essa garantia de que é aquela igreja fundada por Jesus, porque se perpetuou essa sucessão até os dias de hoje. Então, agora no 177, a gente entra na parte os fiéis, hierarquia, leigos e vida consagrada. A gente vai entender um pouco melhor cada uma dessas coisas. Quem são os fiéis? Os fiéis são aqueles que, incorporados a Cristo mediante o batismo, são constituídos membros do povo de Deus. Tendo se tornado participantes, segundo a própria condição da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, são chamados a exercer a missão confiada por Deus à Igreja. Entre eles subsiste uma verdadeira igualdade na sua dignidade de filhos de Deus. Então, os fiéis, em resumo, são todos os batizados. Todos batizados. Né? Todos aqueles que pertencem ali à Igreja de Cristo. 178. Como é formado o povo de Deus? Agora que vem a coisa mais técnica. Na Igreja, por instituição divina, há os ministros sagrados que receberam o sacramento da ordem e formam a hierarquia da Igreja. Os outros são chamados de leigos. De uns e de outros saem os fiéis que se consagram de modo especial a Deus pela profissão dos conselhos evangélicos.
castidade no celibato, pobreza e obediência. Ou seja, aqui nós temos três realidades de povo de Deus, né? Três realidades. Primeiro, hierarquia, ou seja, aqueles que receberam o sacramento da ordem, foram ordenados. Bispos, padres, diáconos, né? Eles foram tirados do meio do povo e tornados ministros sagrados e entram para essa hierarquia dos ordenados. Os outros que não receberam o sacramento da ordem são os leigos, ou seja, né, são os fiéis leigos. Leigo não no sentido de ignorante, assim, né? Porque um grande teólogo, se ele não for ordenado, ele vai ser um leigo também. Mas leigo no sentido de não ser um ministro sagrado. Né? Então você tem o ministro e você tem o leigo, né? Aquele que não tem essas... O sacramento da ordem. É. Eu queria achar uma palavra aqui, esqueci ela agora. Mas enfim. Como se fosse essas atribuições específicas, né? Então ele é leigo nessa área. E de um e de outro pode né, sair para esse terceiro grupo, que são os religiosos, ou seja, aqueles que estão dentro de congregações, de comunidades religiosas. Né? Então a gente tem os freis, as freiras, os monges, né, as monjas, que são, né, tanto dos ordenados, fazem parte da hierarquia, bispos, padres, diáconos, que são religiosos, e você tem também aqueles que não são ordenados, né? Por exemplo, todas as mulheres não são ordenadas, e também homens, né? A diferença aqui é que esses que estão dentro de uma congregação, os religiosos, eles têm toda uma regra de vida, toda uma vida comunitária, não é? Seguem um carisma específico. É um pouco diferente do padre secular, não é? Ou seja, o padre que está no mundo, o padre que está na paróquia. Né? Esse padre, ele é, vamos dizer assim, mais solto, ele tem mais liberdade de conduzir a própria vida segundo a sua própria regra. Ele cria a regra de vida dele. Não é? Ele deve obediência ao bispo, ele tem as suas funções pastorais ali, como pároco, como vigário, como reitor, mas ele tem uma certa liberdade na vida dele. Ele monta o esquema de oração dele, não é? Enfim, ele administra, né, os próprios bens da casa, coisas assim. Os compromissos, a agenda dele. Um religioso não. Ele está sempre submetido a uma regra de vida que já vem de muitos anos, né, desde o fundador daquela congregação. Quase sempre é fundado ou por um santo ou é fundado por alguém que não é santo, mas baseado em alguma espiritualidade de um santo, né? Os franciscanos, os carmelitas, os cartuchos, os agostinianos, enfim, todas essas congregações têm o seu carisma específico, a sua regra específica. Não é? Ao longo da história a gente teve muitas, né, ordens, né, até mesmo ordens militares, como os templários, os hospitalares, né, que eram de monges guerreiros. A gente teve também ao longo da história, enfim, cada um com a sua própria regra. Não é? Podem ser ordenados padres, né, bispos que rezam missa, que fazem tudo mais, estão dentro desse esquema pronto, dessa comunidade. Não é? Então a vida deles é um pouco diferente. Né? Então você tem a hierarquia secular, você tem os leigos e você tem os religiosos, né? Como esses três grupos, os consagrados. 179. Por que Cristo instituiu a hierarquia eclesiástica? Cristo instituiu a hierarquia eclesiástica com a missão de apacentar o povo de Deus no seu nome e por isso lhe deu autoridade. Ela é formada pelos ministros sagrados, bispos, presbíteros, diáconos. Graças ao sacramento da ordem, os bispos e os presbíteros agem, no exercício do seu ministério, em nome e na pessoa de Cristo cabeça. Os diáconos servem o povo de Deus na diaconia, serviço da palavra, da liturgia e da caridade. Era aquilo, né, que a gente já estava falando, né, da escolha dos 12, da separação dos 12. Né? É como se todo o povo de Deus fosse um grande rebanho. Porém, o rebanho não pode ficar sem um pastor. Não é? Então, Deus ele elege um grupo, né, de pessoas exatamente para torná-las pastores. É como ele dizia para Pedro: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, torne-se um pastor, governe, sabe? E aí surgem os apóstolos, que são os primeiros bispos, né?
O serviço começou a crescer muito depois da ascensão de Jesus, a igreja começou, né, a caminhar, começou a crescer muito e eles instituem os diáconos, exatamente para cuidar de coisas específicas e o bispo ficar cuidando, né, de outras coisas. Né? E aí, conforme o tempo foi passando, os bispos sentiram a necessidade de, até mesmo nessas coisas que eles cuidavam, precisavam de um auxílio. Então, eles instituem a questão do presbiterado, ou seja, que é também um sacerdote, porque o diácono ele não é sacerdote, né? Ele é um ministro ordenado, mas ele não tem essa função de agir na pessoa de Cristo como bispo, né? E aí os bispos, então, né, a igreja ela institui, né, anos depois, essa questão do presbiterado, que são os padres, não é? Aqueles que são sacerdotes, que celebram missa, que atendem confissão, que tudo isso, mas que não têm essa autoridade de governo, né, específica do bispo. Né? Então, ele vai estar sempre submetido a um bispo. É como se fossem os braços do bispo para poder chegar em todos os cantos, né? Dentro daquela igreja particular que ele governa. Número Perdão. 180. Como se realiza a dimensão colegial do ministério eclesial? Conforme o exemplo dos 12 apóstolos escolhidos e enviados com Cristo, a união dos membros da hierarquia eclesiástica está a serviço da comunhão de todos os fiéis. Cada bispo exerce o seu ministério como membro do colégio episcopal, em comunhão com o Papa, tornando-se participante com ele da solicitude pela Igreja Universal. Os sacerdotes exercem seu ministério no presbitério da igreja particular, em comunhão com o próprio bispo e sob a sua orientação. Aquilo, por mais que o bispo ele tenha uma grande autoridade dentro da diocese dele, ele nunca vai agir sozinho. Ele nunca vai tomar uma decisão diferente da decisão de Roma, por exemplo, né? Em coisas muito pequenas, pontuais, pastorais, né? Ele tem sim essa liberdade, né? Mas a igreja ela sempre caminha junto, não é? Caminha junto. Então, né, você tem, por exemplo, tem a nossa diocese aqui, mas existem, né, grupos de várias dioceses onde os bispos eles se reúnem e tudo, né? O Leste 1, por exemplo, que é o bloco de dioceses aqui que a gente faz parte. E assim todo o Brasil ele é subdividido. E todos os bispos do Brasil formam uma conferência, que é a CNBB, não é? E aí você tem, né, vários encontros que reúnem todos esses bispos do Brasil. E aí você tem o encontro de toda a América Latina, Mercosul, entende? Então os bispos eles estão sempre em comunhão, sempre se reunindo. E também direto, né? Eles estão em concílios, em sínodos, em Reuniões com o Papa, né, visita particulares. pastoral, né? Você tem de tantos em tantos anos o bispo, né? De cada diocese vai até o Papa e fala, e o Papa já tem um relatório ali de tudo que está acontecendo na diocese, de coisas que estão surgindo, e ele apresenta ali para o Papa como que vai o seminário, como que vai as coisas, todos os movimentos que estão tendo aqui, enfim, não é? Existe esse colégio, né? Que se chama o colégio episcopal, né? Que eles dialogam, eles estão sempre buscando estar em comunhão para o bem da igreja e para a salvação das almas. A igreja sempre age em comunhão, né? Os bispos em comunhão entre si e em comunhão com o Santo Padre, e os sacerdotes em comunhão sempre com o seu bispo. Então, isso é a característica, né, da hierarquia. 181. Por que o ministério eclesial tem também um caráter pessoal? O ministério eclesial tem também um caráter pessoal porque, em virtude do sacramento da ordem, cada qual é responsável diante de Cristo, que o chamou pessoalmente, conferindo-lhe a missão. Por mais que haja um colégio de bispos, né, um conjunto de padres, cada um deles tem também uma responsabilidade pessoal no pastoreio, porque o chamado é pessoal, né? Um padre pode ser ordenado junto com outros padres, mas a ordenação é individual. Ele recebe a ordenação individualmente, né? O bispo ele não impõe as mãos de um modo geral sobre um monte de padres de uma vez só. Não, é um de cada vez,
porque aquele homem, né, que se torna sacerdote, por exemplo, ele foi eleito e chamado pessoalmente por Cristo, para agir na pessoa de Cristo. Então, por mais que na igreja a hierarquia nunca haja sozinha, de certo modo, porque estamos sempre em comunhão, estão sempre em comunhão, cada um dos pastores também diante de Deus responderá pessoalmente, né, pela sua responsabilidade própria. Por exemplo, um pároco, ele vai responder pessoalmente pelas suas atitudes enquanto dirigente daquele rebanho que lhe foi confiado. O bispo, a mesma coisa. Ele tem esse dever pessoal de cuidar daquele rebanho, e ele será cobrado, né, diante de Deus sobre essa responsabilidade que lhe foi confiada. 182. Qual é a missão do Papa? O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade da Igreja. É o vigário de Cristo, chefe do colégio dos bispos e pastor de toda a Igreja, sobre a qual tem, por divina instituição, poder pleno, supremo, imediato e universal. Quando falamos do Papa, a gente está falando simplesmente da maior autoridade da face da Terra. Estamos falando da pessoa que detém a maior autoridade, o maior poder de governo na face da Terra. É o representante direto de Jesus Cristo. Né? Ele não é Schwarzenegger, como se diz. Né? Devemos todo o respeito e reverência ao Santo Padre. Todo, todo, todo. Não tem essa de ficar questionando o Papa, de ficar falando mal do Papa, de ficar ofendendo o Papa. É uma coisa de louco pensar em um católico fazendo isso, sabe? Exatamente pelo que é o Papa para a fé católica. O que é um Papa, independente de quem esteja lá. Se você gosta, se você não gosta, se você concorda com a forma com que ele governa ou não, sabe? Deus colocou ele lá para um propósito e nós precisamos olhá-lo sempre com reverência, com amor, com ternura, porque ele é o vigário de Cristo. Sabe? Olhando para o Papa, olhamos para Cristo. Quando falamos mal de um Papa, falamos mal do próprio Cristo. E isso nos será cobrado, sabe? Isso nos será cobrado. O Papa, gente, ele é um bispo, né? Ele não recebe um grau acima dos bispos. Ele é o bispo de Roma, tanto que ele é chamado de bispo de Roma. Mas exatamente por ser o bispo de Roma, né, como foi São Pedro, ele é sucessor de São Pedro diretamente, ele, sendo bispo de Roma, preside todos os outros bispos. É realmente esse sinal da unidade da igreja, aquele que confirma a fé da igreja. Então, o Santo Padre, ele tem, por um querer divino, né, que Jesus instituiu assim, esse poder imediato, supremo, sobre a Igreja universal. O Papa, por presidir toda a Igreja, ele tem um poder sobre qualquer fiel, imediato, né? Tanto que a gente vê isso, por exemplo, na história de Santa Teresinha, quando ela era muito jovem, acho que com uns 15 anos de idade, queria e as entrar. regras do Carmelo não permitiam que ela entrasse. Não permitia, o Carmelo não permitia que ela entrasse, porque ela era muito nova, e ela falou com o pai dela: vamos até o Papa e vamos pedir a permissão. Por quê? Porque o Papa tem esse poder universal, né? O que ele decidiu tá decidido, né? Ele tem essa atribuição. E assim até hoje, né? O Papa, ele é realmente esse pastor supremo, que é o vigário de Cristo, ou seja, faz as vezes de Cristo na terra, que Cristo subiu ao céu e ele quis que assim fosse, né? O próprio São Francisco, né? São Sim, Francisco ele teve uma inspiração num tempo, né, da Idade Média ali, onde a igreja, as ordens religiosas, elas estavam vivendo um pouco fora dessa realidade proposta por Cristo, tinham muitos bens, né, toda a hierarquia da igreja estava muito envolvida com a questão
monarquia, da nobreza, enfim, tinha tudo isso. E, né, São Francisco, atendendo a essa inspiração divina no seu coração, ele quis fundar uma ordem mendicante, uma ordem totalmente pobre, né? Que na verdade nem era uma ordem, ele simplesmente começou a viver dessa forma, não é? E foi atraindo as pessoas que queriam viver junto com ele, né? E só que ele estava sendo muito questionado, né? Pelas próprias autoridades da igreja de Assis, que era onde ele vivia, né? E falou: olha, cara, você não pode viver dessa forma, você, né, não tem um reconhecimento nada. E aí ele falou que então vamos até o Papa para que a gente possa pedir essa autorização para ele, para a gente viver dessa forma, né? Não enquanto, né, um grupo de homens qualquer, mas enquanto uma congregação. E ele foi, não é, e persistiu até que o Papa reconheceu e permitiu que eles vivessem daquela forma e a coisa explodiu, né? Cresceu de forma abissal, assim, absurda. 183. Qual é a tarefa do Colégio dos Bispos? O Colégio dos Bispos, em comunhão com o Papa e jamais sem ele, exerce também sobre a Igreja o supremo e pleno poder. É aquilo, né? O Colégio dos Bispos é esse número de pessoas, esse grupo de pessoas que tem esse poder na Igreja de dirigir, de presidir, não é? Os fiéis. Porque assim, o Papa ele tem um poder, ele, a pessoa, não é? Que está nesse cargo, nessa função, não é? De bispo de Roma, ele tem um poder universal, né? Um poder da igreja inteira, mas ele nunca age sozinho. Né? Ele nunca vai tomar uma decisão, ele nunca vai proclamar um dogma, ele nunca vai fazer nada disso por ele mesmo na canetada. Né? Sempre há consulta, sempre há concílio, sempre há, não é, essa comunhão com os bispos para chegar a uma determinada decisão. 184. Como os bispos realizam a sua missão de ensinar? Os bispos, em comunhão com o Papa, têm o dever de anunciar a todos, fielmente e com autoridade, o Evangelho, como testemunhas autênticas da fé apostólica, revestidos da autoridade de Cristo. Mediante o sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus adere indefectivelmente à fé, sob a guia do magistério vivo da Igreja. É essa a função dos bispos mesmo, conservar a mesma fé dos apóstolos. E em comunhão com o Papa. É sempre importante isso. O catecismo ele vai sempre falar: o bispo tem que estar sempre em comunhão com o Papa, porque não adianta ele querer defender uma fé verdadeira dos apóstolos se ele não está em comunhão com o Papa, não é? Que é a autoridade maior instituída pelo próprio Cristo nos tempos de hoje. Não é? A gente tem casos, né? Por exemplo, você já deve ter escutado falar da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Tem apostólica? Tem, né? Acho que tem no nome, né? Igreja Católica Apostólica Brasileira. A Igreja Católica Brasileira, né? A gente tem aqui algumas igrejas aqui em Volta Redonda, não sei se tem em Resende, enfim. Não é? Tem. O que é essa igreja? É de um bispo católico, validamente ordenado, sucessor dos apóstolos, porém ele começou a ensinar, não é? Diferente da tradição da igreja. Da tradição, e assim, sem comunhão com o Papa. Então há todo um processo onde ele é advertido, onde ele é tudo. E se ele persiste nesse erro, ele é excomungado, ou seja, ele é separado, não é desses bispos. Ele não mais representa, ele perde, ele quebra essa sucessão apostólica e tudo que ele faz a partir dali é inválido. Ou seja, se ele ordena um outro bispo, se ele ordena um outro padre, não tem mais essa sucessão apostólica porque aquela ordenação ela não tem validade, ela não tem valor, não é, para a igreja. E assim surgiu, por exemplo, essa igreja católica brasileira que a gente tem por aqui, a partir de um bispo oficialmente não ordenado, né? Teve o caso recente aí agora do bispo americano, né? Que persistiu em criticar o Papa, em afrontar o Papa, em questionar muitas coisas a respeito do magistério atual, a respeito do último concílio ecumênico que a gente teve. Enfim, não é? Persistiu tanto no erro que houve todo um processo e ele foi excomungado, né? É óbvio, toda excomunhão, né, é uma punição maior, mas ela está sempre aberta, né?
A partir do momento que o bispo ele se arrepende e ele quer voltar à comunhão, a igreja ela vai acolher. Mas é realmente um mostrar para o mundo inteiro que, né, um bispo, um padre, um fiel católico, ele precisa sempre estar em comunhão com o Papa. Senão ele corre o risco desse crime, desse pecado, né, do cisma, ou seja, da divisão, de você querer ensinar diferente. 185. Quando se exerce a infalibilidade do magistério? A infalibilidade se exerce quando o Romano Pontífice, em virtude da sua autoridade de supremo pastor da Igreja, ou o Colégio dos Bispos em comunhão com o Papa, sobretudo reunido num concílio ecumênico, proclamam com ato definitivo uma doutrina referente à fé ou à moral, e também quando o Papa e os bispos, em seu magistério ordinário, concordam em propor uma doutrina como definitiva. A esses ensinamentos, todo fiel deve aderir com o obséquio da fé. A doutrina da infalibilidade do magistério, ou seja, que É um dogma, né? o ensino, não é, do magistério é infalível, não é qualquer coisinha, tá, gente? Assim, não é qualquer palavra, qualquer entrevista que um papa possa dar ou um bispo possa falar que é considerado infalível. Não é isso que é infalibilidade. A infalibilidade é uma garantia do ensino correto da verdade quando o Papa, juntamente com o colégio de bispos em comunhão com ele, definem de forma, digamos assim, solene e universal uma verdade como um tema, digamos assim, uma questão como verdade de fé. E isso sempre vai estar relacionado ou à fé ou à moral. São sempre esses assuntos. Então, por exemplo, o último dogma que foi proclamado foi em 1950, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, que Maria foi assunta de corpo e alma ao céu. Isso aconteceu como? Foi feita uma consulta geral do Papa aos bispos em comunhão com ele, porque essa doutrina já era discutida há séculos e séculos, e o Papa viu a necessidade de definir aquele fato como uma verdade ao qual todos os católicos do mundo inteiro estão obrigados a crer. Ou seja, é uma verdade definitiva. E essa verdade proclamada solenemente pelo Papa e pelos bispos é garantida por essa assistência do Espírito Santo. Então, ela está dentro da infalibilidade. Né? É infalível esse ensinamento de que Maria foi assunta ao céu, assim como todos os outros ensinamentos que são definitivos e universais. E quase sempre Né? tem um porquê da igreja se pronunciar naquele tempo a respeito daquele assunto específico, né? Muitos dos dogmas proclamados foi exatamente para combater heresias que vêm surgindo, não é? Uhum. Surge uma heresia de que Jesus não seria Deus. Então você tem todo um estudo, você tem toda uma assembleia, você tem toda uma reunião, toda uma consulta e depois você tem declarado um dogma de que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, entende? E aí, obviamente, tem toda uma teologia por trás desse dogma, mas a definição dogmática ela foi dada solenemente sobre assunto de fé para a igreja inteira e ninguém mais pode questionar essa verdade, né? Porque é uma verdade de fé definitiva, ela não muda mais. 186. Como os bispos exercem o ministério de santificar? Os bispos santificam a igreja dispensando a graça de Cristo com o ministério da palavra e dos sacramentos, em particular da Eucaristia, e também com a sua oração, o seu exemplo e o seu trabalho. Os bispos santificam, né, têm essa missão de santificar por excelência. Eles receberam o sacramento da ordem no seu grau pleno. Né? Os diáconos receberam o primeiro grau da ordem, sacerdotes, segundo grau, os bispos, o terceiro grau, que é a plenitude da ordem, ou seja, eles têm essa missão de santificar, celebrando os sacramentos,
Os bispos podem celebrar todos os sacramentos, né? Tem essa atribuição específica de celebrar, de rezar, de ensinar com a palavra, e assim eles vão santificando a igreja. Mas não fazem Né? isso sozinho também, né? Sempre com auxílio do seu presbitério, auxílio da diaconia, auxílio dos religiosos, né? Auxílio do próprio povo de Deus, né? Que exerce tantos e tantos ministérios dentro da igreja, apostolados e tudo isso. Enfim, né? Ele tem essa missão de ensinar, de orar, de celebrar, de governar, mas ele também conta com esse auxílio. E por fim, a 187. Como os bispos exercem a função de reger? Cada bispo, como membro do colégio episcopal, tem colegialmente a solicitude por todas as igrejas particulares e por toda a igreja, junto com os outros bispos unidos ao Papa. O bispo, a quem é confiada uma igreja particular, governa-a com a autoridade do sagrado poder próprio, ordinário e imediato, exercido em nome de Cristo, bom pastor, em comunhão com toda a igreja e sob a guia do sucessor de Pedro. Os bispos, gente, eles regem exatamente essa porção do povo de Deus que lhes é confiada. Né? Ele tem ali na sua diocese exatamente esse poder de regê-la, de dirigi-la, sempre em comunhão com os demais bispos, que estão também em comunhão com o Papa, nunca se colocando acima do ensinamento do magistério e do Santo Padre, né? Sempre em comunhão. Mas dentro da sua função, ali numa diocese, de presidir aquela porção do povo de Deus, eles têm esse poder, né? essa autoridade de ali tomar as decisões, dar as autorizações ou não, né? Fazer os discernimentos. Tanto que, assim, tudo na igreja passa, em primeiro lugar, pelos bispos. Vamos supor, tem alguém que morreu, alguma pessoa que morreu em odor de santidade. Né? Uma pessoa que viveu santamente e começa a ter aquela devoção ali entre os conhecidos, e aí diz que obtiveram graça pela intercessão. Qual é a primeira coisa a se fazer quando isso acontece? Levar o caso ao bispo, porque o bispo vai ter, em primeiro lugar, essa autoridade para começar ali um discernimento, né? E aí, depois que o bispo dá o seu consentimento, é que isso vai ser levado para instâncias superiores, né? Aí vai ser levado para Roma, vai ser levado para a congregação lá dos santos, da causa dos santos, enfim, e por fim até chegar no Papa, né? Se aquela pessoa realmente foi santa, ele vai ordenar, né, que ela seja beatificada, que ela seja canonizada depois. Então, o bispo, só para ilustrar, né, que o bispo ele tem essa autoridade de reger ali a sua porção do povo de Deus, que ele foi designado. Né? Então, vamos finalizar, né, o nosso encontro pedindo a graça de amar a igreja, que foi querida por Jesus, e manter sempre a nossa fidelidade a essa mesma igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, gente. Um abraço.